Está no ar! Programa Novo Mundo Convida, temporada 2024 e sim, cenário novo! O nosso programa continua sempre com esse viés de trazer a você informação e também ciência. Nova temporada, novas entrevistas, também a participação do meu querido amigo Wiran Havas aqui, dividindo também esse espaço para entrevistas, entrevistando aqui os convidados tão especiais que trazemos para você. E eu sou Bianca Palharim. Sei que a programação está maravilhosa, então já coloque no seu celular o lembrete. Toda quinta-feira, 17 horas, tem programa Novo Mundo Convida para você. Estamos no ar. E esse programa aqui tá maravilhoso, emocionante. Não sai daí, a gente começa agora. Programa Novo Mundo Convida, o programa que traz para você informações com credibilidade para te ajudar nessa jornada pessoal rumo a uma vida com propósito, com superação da dependência química. Então hoje você vai poder se inspirar nessa jornada emocionante de uma mãe vencedora que, enfrentando adversidades ao lado de sua filha, que caiu na emboscada das drogas e viu-se há mais de 20 anos atrás presa na dependência química, mais precisamente chegando ao fundo do poço do crack. Essa mãe, com sua garra poderosa, suas garras mesmo de mãe que luta e não desiste de sua filha, ela buscou ajuda. E não apenas se ajudou, mas ajudou também toda a família a lidar com aquele imenso desafio. A sua história é um farol de esperança e força, mostrando que mesmo nas provações mais árduas, podemos encontrar a renovação e o propósito. E com muita honra recebemos aqui no programa Novo Mundo Convida ela, Arlete Engel, que é a minha mãe. Tudo bom, mãe? Tudo bem, minha filha, graças a Deus, tudo bem. Eu falando assim da sua história, me sinto privilegiada porque você é tudo isso e muito mais. E eu sei que muitos dos nossos espectadores hoje são mães, são pais, são familiares, às vezes até filhos, passando por um desafio como esse que você lidou há 20 anos atrás. Então, muito obrigada por se dispor a estar aqui conosco. Imagina, filha, estou aqui à disposição para a hora que precisar, tá? A Arlete, eu vou chamá-la assim, Arlete é essa mulher que realmente tem um aprendizado a compartilhar. Então, eu peço que você preste atenção nesse bate-papo, onde ela não vai trazer só sua própria vivência, mas ela vai trazer também um caminho. Porque o que eu tenho observado no decorrer desses 20 anos, nessa nossa história juntas, mãe, eu tenho observado mesmo as pessoas, quando passam por algo semelhante, durante esse processo, até o momento ali em que cai a ficha e o momento de olhar para uma situação como essa e aceitar que está mesmo acontecendo, é um momento complicado. E eu sinto que foi muito complicado para você, né, mãe? Como é que foi isso? Foi muito complicado, porque a princípio, a gente passa por uma fase de negação. A gente não acredita que aquela filhinha tão carinhosa, estudiosa, caprichosa, né, que está acontecendo isso com ela, que ela está se envolvendo com drogas e essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente passa é a negação. E aí a gente pensa em encobrir, sabe? Em minimizar, tipo, não, isso não está acontecendo justo com ela. Então é isso que a gente pensa, né? Passa pela cabeça da gente. Só que daí a ficha vai caindo, como você disse, como você acabou de dizer, a ficha vai caindo
e a gente constata que realmente isso está acontecendo. Daí não tem saída, não é mesmo? As atitudes, as ações, tudo vai constatando aquilo que a gente estava desconfiada. Então, aí chegamos num ponto que depois da negação, depois da negação e da constatação, nós temos que aceitar. É difícil. É muito difícil. No fundo, nós não aceitamos que aquilo está acontecendo. Mas é necessário haver aceitação para que a gente consiga agir. Não é mesmo, filha? E conta aqui sobre esse momento, no momento talvez em que se depara com aquele tumulto, né? O problema em si. Então, esse olhar já exige muita coragem. Agora, e quando daí, até mesmo você começou a se dar conta de que aquele seria um processo longo? Porque foi longo, foram, no fundo ali do poço, dessa droga tão violenta que é o crack, é um fundo do poço que cada dia é uma eternidade. Sim. E se é para o dependente químico, quanto mais deve ser para o pai, para a mãe, para o familiar ou para a filha, para a pessoa que ama aquele ente querido. É como se fosse uma eternidade. Então, como que foi lidar com esse tempo que foram 4 internações? Então, nesse processo, houve um momento em que você se encheu de esperanças naquela primeira internação, mas daí veio a recaída, e eu sei que muitas mães e até muitos dependentes estão nos assistindo já nesse processo, estão na segunda, na terceira, na quinta recaída e por aí vai. Agora, como foi se dar conta desse processo que seria longo? É muito angustiante o dia a dia, né? A gente o filho está lá, a gente sabe que está sendo cuidado, que está sendo tratado. Mas você fica em casa preocupado, o que está acontecendo, como foi hoje, o que aconteceu hoje, o que ele está pensando, sabe? É angustiante. A gente sofre muito. Eu sei, pai e mãe que está nos assistindo, o quanto vocês sofrem. Eu passei por isso e realmente é viver um dia de cada vez, dia após dia. A gente, quando obtém notícias, a gente fica feliz, a gente faz a nossa parte, vai nas visitas, vai na terapia, vai nas reuniões que a gente é chamada para ir, né? E é um trabalho assim de tartaruga, um trabalho bem devagar mesmo. E assim, a gente tem que aceitar e agir. Então, o agir, para você que está nos ouvindo, muitas vezes o dependente, ele não quer ajuda, ele não quer ser ajudado, não é mesmo? Então, o que tem que fazer? Às vezes, um resgate, uma maneira de resgatar a força, né? Como nós dizemos, e fazer uma internação compulsória. Sim. Então, isso muitas vezes contra a vontade da pessoa, porque a pessoa não tá o dependente não está no juízo normal, ele não consegue pedir ajuda. Então, sim, quem tem que ajudar é a mãe, é o pai, é a família, às vezes é a esposa, às vezes é o filho para ajudar uma mãe e um pai. E nisso também a gente se depara no que você está contando, compartilhando corajosamente aqui com a gente. Também percebe-se que num determinado momento você se deu conta de que não era pela sua vontade que a filha, que no caso eu, há 20 anos atrás, que no caso a tua vontade de que eu saísse daquele lugar onde eu estava, daquela situação, não era a tua vontade que faria o milagre, não é? Não, que faria aquela coisa que você queria tanto que acontecesse. E aí a impotência. Então, assim como o dependente químico, ele vai precisar se dar conta de que ele perdeu para a substância, né? A droga o derrotou, então é melhor jogar a toalha e assumir essa derrota para que haja um recomeço. O familiar, ele também precisa disso? Ele precisa de um primeiro passo? Precisa.
primeiro passo é a aceitação e o segundo passo é buscar ajuda. Então, essa ajuda pode ser ouvir outros testemunhos, ouvir pessoas que passaram pelos mesmos problemas, ler. Tudo que aparecer em frente são coisas que dá para a gente pegar aquilo que serve para o nosso caso, né? Uhum. Então, leitura, participar de reuniões. Eu comecei a participar de reuniões, tanto das reuniões que haviam na clínica, quando você já estava na primeira internação, quanto em reuniões fora, que não tinha nada a ver com o dia de visita, mas eu procurava ajuda ali durante a semana, em dias de reuniões de Al-Anon, e outras reuniões. Eu sempre procurava ajuda, mesmo durante a semana. E é isso, a gente tem que ir atrás, tem que procurar ajuda, tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte. E nunca se esquecendo de que você também está doente também. Uhum. Nós somos os codependentes. Então a gente sofre. O que você sofria, eu também sofria dentro de casa, sem saber como que você estava, sem saber se estava aceitando o tratamento, se não estava aceitando. Então vamos trazer uma comparação para a pessoa que está nos acompanhando e codependente. A pessoa ouviu esse termo pela primeira vez. Pela primeira vez. Como que você poderia explicar de um jeito assim bem simples para essa mãe, esse pai, o que é a codependência e como saber, será que eu sou um codependente? Como que a pessoa pode se dar conta disso? O codependente, ele é um dependente do filho, da doença do filho, porque ele sofre, ele fica doente também. Então, eu era uma codependente, eu estava doente também. Eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu desanimava de tudo. A gente passa por depressão, a gente passa por momentos muito difíceis que a gente desanima, né? Então, é a codependência. Você pode se identificar, porque a gente faz tudo por aquele filho. A gente educa, a gente faz as coisas direitinho, mas o que acontece? Ele vai por aquele caminho. Foi você que mostrou aquele caminho? Não, não foi. Mas só que ele seguiu aquele caminho. Aí a gente se sente culpada, se sente, onde que foi que eu fracassei? O que eu fiz de errado para ter acontecido isso? Não é mesmo? Então, a gente fica se culpando, fica se martirizando, fica doente mesmo. E num paralelo até, vamos perceber, você está mentindo por causa do filho? Porque ou do pai, seja quem for, a pessoa que está ali no uso, né? Então, um padrão que se repete é exatamente esse. O usuário, ele sempre está mentindo. Ele está mentindo para quê? Para acobertar o uso. E ele cerca a sua vida de estratégias para que o uso não seja interrompido. Ele cerca a sua vida de esquemas para que tenha como usar, para que não fique sem a substância. Da mesma forma, o familiar ou o esposo, a esposa, enfim, começa a mentir, às vezes para acobertar, às vezes na cabeça, né, do codependente uma proteção, só que também está nesse processo totalmente doentio, porque não lida com a verdade, né, e é coberta e vive como numa redoma. Muitos se identificam com essa história, porque vão perceber que a família toda está blindando a situação para que ninguém toque naquele ponto. O pai é alcoólatra, por exemplo. A família vê, a família enxerga, a família percebe que o pai ou o esposo exagera, que cai, por exemplo, que está perdendo, né, as coisas, perdendo até a dignidade muitas vezes. Mas começam um assunto intocável, como se fosse... Ou seja, está toda a família adoecida, porque ninguém está lidando com o que é a realidade. Isso aí é manipulação. O dependente químico, ele manipula. E a gente, como mãe, porque a gente é só amor, né? A mãe cai nas manipulações, fácil, muito tranquilo. E é isso, a gente tem que aprender a não deixar que seja manipulado. É difícil, não é fácil não.
É passo por passo, é devagar, porque a manipulação, eles são craques em contar histórias, em inventar enredos, em inventar coisas que precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para aquilo. Então, eu caía muito em manipulação. Então, você vai saber um pouquinho mais no próximo bloco aqui, esse bate-papo super especial. Um programa especial com ela, Arlete Engel, compartilhando sua história de vida, seus aprendizados. E essa é uma história de renovação para que você não desista, para que você também encontre o seu caminho pessoal de superação, porque ele existe. Programa Novo Mundo Convida, volta já! O tratamento, ele tem que ser de recuperação, algo gostoso e prazeroso, não um trauma. O paciente, ele tem que levar daquela proposta algo de integração na sua vida. É importante essa parte inicial de adaptação. Por quê? O paciente vai conhecer os profissionais, ele vai ter uma imersão no nosso cronograma, algo que ele não vinha tendo, uma rotina consistente. E nisso existe um convencimento e uma necessidade para com ele mesmo, de autoestima, de protagonismo da própria vida em recuperação, em abstinência. É necessário apresentar para aquele indivíduo que uma vida sem droga, ela pode acontecer. Isso é novo para muitos deles. A cada dia nascem coisas novas nas mídias sociais, nas redes, no mundo. É necessário que uma equipe hoje esteja antenada sobre o que ocorre no mundo e principalmente na evolução de um paciente dentro do tratamento. Não podemos ficar engessados naquela velha história dos 6 meses. É óbvio, muitos pacientes precisam de uma manutenção por esse período. Mas e a adesão? Por onde ela começa? Por 30 dias. E para isso uma equipe pronta e dinâmica, otimizada para explicar isso ao paciente é extremamente necessário. E é o que nós fazemos hoje aqui no Novo Mundo. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação.
Este é o programa Novo Mundo Convida. Você está convidado também a compartilhar esse programa, mandar para as pessoas que você ama, em especial aquelas pessoas que estão sofrendo por causa da dependência química de um ente querido ou da própria dependência química. E aqui você tem duas pessoas que passaram por ambas as situações. Eu, na posição como dependente, a dependente química, no caso, há 20 anos atrás, e a minha mãe, Arlete Engel, que também passou por essa luta. Uma luta que não é linear, é cheia de altos e baixos, cheia de descobertas também, de lágrimas, muitas e muitas lágrimas. Então, compartilha, mãe, como é que foi nesse processo você lidar com o medo? Porque eu imagino que houve medo, não houve? Houve medo. Houve bastante medo, inclusive as situações assim que eu não sabia o que estava acontecendo. Nem isso desde o começo, quando você, por exemplo, passava alguma noite fora, a preocupação, onde ela está, ficava sem dormir, esperando. Tá viva, tá morta? Aconteceu alguma coisa. A gente pensava mil coisas, né? Mil coisas passam pela cabeça. E mesmo também, depois que você foi feito o resgate, né? Aquele resgate é traumático, muito traumático, porque de repente você toma atitude e para o seu filho ser resgatado e vai para uma clínica. Então aí você fica preocupado, o que está acontecendo lá? Mas tenha tranquilidade, por quê? Porque lá ele vai estar melhor do que ele estava fora, do que ele estava quando estava na rua. Aquelas noites que você passava esperando no sofá, a hora que chegava, a hora que a porta ia fazer o barulho de que tinha voltado para casa, ou às vezes nem fazia, amanhecia o dia e não voltava para casa, né? Então não tenha receio, porque lá ele vai estar sendo bem cuidado, lá ele vai estar sendo orientado e você também tem que se cuidar. Porque nós temos assim um pensamento de que pai e mãe sempre faz as coisas certinhas, e não é assim, não é mesmo? Eu me lembro agora, então, de uma frase que uma vez eu perguntei para minha mãe, falei assim, mãe, qual foi a frase nessas reuniões que você foi, porque daí, Amor Exigente, Naranon, ouvindo tantas palestras, nos livros também, nas partilhas. Partilhas é quando alguém que está passando por aquela situação fala, eu quero desabafar também, né? Então, quero fala na primeira pessoa, a minha experiência, então, não o nós, o você, não. A pessoa é recomendado que se diga, eu passo por isso, eu vivo isso, eu estou vivendo isso, eu estou superando isso. Esse está sendo o meu desafio, mas então, nesse momento eu perguntei assim para você, há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, perguntei para ela qual era a frase que tinha trazido um grande insight para ela. E você ia dizer isso, então eu fiz até uma entrada nessa parte aqui, porque eu sei que tem a ver com isso que você está falando. Sim, a frase sim. que ela me disse, qual foi a frase, mãe, você lembra? Lembro. Essa frase nunca mais eu vou esquecer na minha vida, jamais. A frase que te impactou de um jeito... Foi. A frase que me impactou foi numa das reuniões de Amor Exigente, em que se falava assim, é um dos tópicos, né? Mas foi justamente no dia, na primeira reunião que eu fui, e eu ouvi essa frase. Pais também são gente. E aquilo me tocou profundamente. Chorou, desabou. Chorei, desabei ali. Até hoje, quando eu me lembro dessa frase, eu ainda choro. Por quê? Porque a gente se põe numa posição, pai e mãe, de superman, de supermulher, e não é nada disso. Nós somos falhos, nós erramos muito, e tentamos acertar, né? O erro, as falhas, tudo a gente faz pensando no melhor, né? Então, essa frase, pais também são gente, nossa, marcou muito essa fase da minha vida. E até hoje eu penso nessa frase, né? E é isso, nós não somos super-heróis, nós somos falhos, pai erra, mãe erra, mas o importante, Bianca, é que a gente tenta fazer o certo porque a gente ama. É um amor muito grande, o amor de mãe, o amor de pai, o amor da família. Então, isso é importante para você achar a saída.
né? Para você achar como agir, o certo de agir. Isso é muito importante, esse ponto em que você toca aqui. Queremos fazer o certo. Como mãe, como pai, eu quero fazer certo, eu quero ajudar o filho a sair disso. Então, como é que cai essa ficha, que surge essa percepção, esse insight de se eu continuar fazendo, ou mesmo caindo, né, nas vontades, nas manipulações dessa pessoa, se eu continuar dando dinheiro, se eu continuar... quando ele aparece, porque acontece isso muito com as pessoas. Outro dia uma moça que eu conheço falou assim: o meu sobrinho tá manipulando a família toda porque o meu sobrinho ele quer que deem dinheiro para ele pagar o traficante. Sim. Então a família tava toda sofrendo, ela como tia tava sofrendo, a mãe então também, então todo mundo ali alimentando e até cogitando. O pessoal tava falando assim, ela veio meio que numa ideia de querer que eu a ajudasse, né? Então, ou seja, tá envolvendo até mais do que da própria família, mas todo mundo fazendo exatamente à vontade. E como que foi para você quando você percebeu que se você continuasse fazendo à vontade da sua filha, que você ia estar prejudicando a recuperação dela, né? Se você continuasse, não, mas eu vou parar, eu não vou nunca mais, não, eu não tô usando, tô bem. E ali as evidências, diversas evidências de que não, que estava usando sim. Sim, sim. Né? Então, mas eu sei que naquele ponto ali houve muito desse sofrimento, né? E tanto de que do dependente, no caso, quando eu me lembro das vezes em que eu consigo me lembrar que eu negava, sim, mas as evidências estavam escancaradas, mas eu continuava, não. Então, como que foi você perceber que se continuasse fingindo não ver, aquilo ia ser pior mesmo na minha recuperação e na sua própria recuperação? Sim, com certeza. A gente tem que fazer assim, o pensamento tem que ser esse: eu te amo, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Não concordo, não apoio, não patrocina, entendeu? Essas coisas você tem que parar. Você tem que ter essa posição: eu te amo, mas não concordo com o que você está fazendo da tua vida. Você está falando também de um autodiálogo. Sim. Você precisou... Claro que você também pegou bastante informação, você frequentou o grupo, você teve até pessoas passando, ou que tinham passado, ou que estavam também passando, mas que estavam ali dentro das reuniões, para também não se sentir um alien, né? Porque naquele primeiro momento, talvez você se sentiu um alienígena com muita vergonha, com muita... até resistência a contar isso para alguém, até que você descobriu que existiam outras pessoas passando por isso também. Sim. Nas reuniões, você se sente mais à vontade. Porque essa coisa de não querer falar, de querer esconder, era mais no social, era mais em outros ambientes. Sim. No ambiente que você está lá, que as pessoas todas têm o mesmo problema, seja com filho, seja com esposo, seja com pai, com mãe, naquele ambiente você se sente mais à vontade, porque cada um ali está contando a sua história, está contando a sua experiência. Então você pega coisas que podem te ajudar. Você vai ouvindo o depoimento de um, ouvindo o depoimento de outro, e aquilo vai ajudando, vai alimentando, vai percebendo as coisas, e você vai, isso eu não devo fazer mais, isso eu tenho que agir assim como fulana de tal agiu. Então, a gente aprende muito, muito nessas reuniões. Se vocês tiverem oportunidade, quem está nos ouvindo, de participar das reuniões, seja de reuniões nas clínicas, de reuniões dessas ONGs, né, Alanon, Naranon e Amor Exigente, que eu gostei muito, me identifiquei muito com Amor Exigente. Então, pode participar, porque só coisas boas você vai aprender a como agir em certos momentos, porque a gente é leigo no assunto, né? A mãe e o pai é leigo. E o que se diz muito nessas salas é algo assim, parecido, né? É muito semelhante, as histórias elas são parecidas, muda o endereço, muda o contexto, sim, muda o nome do filho, muda a situação que aquela pessoa tá, mas é cercada por sofrimento, por lágrimas, por mentiras, por brigas também, muitas brigas, por percepções de desamparo e desafios.
muitos obstáculos também, mas eu também quero falar que, assim, alguns momentos muito lindos, assim, né? Sim. Momentos de conexão, de um significado assim, justamente para que aquele laço possa ficar ainda mais forte. Sim, sim. Isso ajuda muito nas reuniões, porque o amor da gente é incondicional. É incondicional. Aconteça o que acontecer, sempre vou te amar, sempre te amei e sempre o primeiro lugar é você, né? Que estava nos pensamentos, a restauração, que a ficha caísse, que você saísse de lá e não voltasse. Essa sempre era a minha esperança. Em cada uma das vezes, foram 4 internações, cada uma das vezes que saía, era a minha esperança. Ai, ela não vai mais e tal. Mas acontecia de novo. Então, o que acontece? Só que na 4ª, foi maravilhoso. Aos poucos você foi... Aí você caiu a ficha inteirinha, né, filha? Que você não queria mais aquilo para sua vida. Porque se você continuasse com aquilo, nós não sabemos se hoje a Bianca estaria aqui. Eu tenho certeza que não. Eu também. Então, na 4ª internação, graças a Deus, a ficha caiu. Você quis mesmo parar com tudo, né? Foi um momento que você falou, não quero mais isso para mim. Não quero. E você, de fato, saiu de lá com essa convicção. Foi difícil? Nossa, eu sei de você que foi muito difícil, né, filha? Mas você conseguiu. Você conseguiu. Olha aqui, não é algo assim que simplesmente a gente está levando para você informações, mas informação naquela posição de quem experimentou. Então eu espero que você esteja gostando aqui dessa programação. O programa Novo Mundo Convida, que hoje tem a honra de receber a Arlete Engel, essa mulher aqui que é a minha mãe e que me ajudou também, foi essa mulher guerreira. Toda vez que eu penso na palavra guerreira, eu penso na minha mãe, mas junto com a palavra guerreira, eu não vejo só você como uma guerreira, eu vejo você como uma mulher vencedora que você é, essa mulher que venceu, que não desistiu, e queremos que esse programa traga para você a percepção de que vale a pena não desistir e persistir, porque a desistência não pode ser uma opção se há amor. Um passo até importante, e que talvez muitas pessoas estão nesse momento da vida, é como é que eu faço para recuperar a minha vontade de viver, ou eu vou ter algum dia a vontade de viver, se meu filho ainda tá naquela situação, se meu filho ainda está preso no vício, preso no álcool, ou meu esposo, ou, enfim. Então, você acredita que é possível, embora, claro, a mãe sempre vai estar pensando, não tem como desvincular completamente. Eu tenho a impressão de que não tem. Hoje eu sou mãe, eu fico assim, pensando, será que é possível desvincular completamente? Como que você vê isso de, se desliga, mas o que é isso? Desligar-se daquela situação. É possível? Como lidar com isso a ponto de recuperar a vontade de viver ou recuperar coisas para si, né? Ter sonhos, apesar daquela luta? A gente não desvencilha, não. A gente sempre está pensando, eu sei. Só que o pensamento da gente muda. A gente tem um pensamento de esperança. Um pensamento de que vai dar certo. Um pensamento de que vai conseguir. Então, o que tem? Você, quando o seu filho sai de uma clínica, você tem que... você tem que estar bem para poder ajudar. Não adianta nada você tá lá cabisbaixo, você tá maltrapilho, você tá quebrado, você tá em cacos. Aí você não pode ajudar nada, você tá precisando de ajuda. Então você tem que se cuidar. Durante esse tempo que o seu filho, a sua filha, seu esposo tá lá internado, tenta, participando de reuniões mesmo, tenta se cuidar, tenta se tratar, ver uma motivação para ajudar esse filho, essa filha quando sair de lá, né?
Porque desligar totalmente, a gente não desliga. Não desliga, não adianta. Pode acontecer, pode falar que não, mas sempre vai ter isso. Sempre você vai... É um vínculo, é amor, é um vínculo. Então não tem como. Mas é se cuidar, é se tratar do seu interior, da sua espiritualidade. Deus está com você e você acolher esse filho com amor quando ele sair de lá. Com amor, ele tem que se sentir amado. Amor, né? E sabedoria, o amor exigente. Exatamente. O amor exigente, né? Eu quero você comigo, mas eu exijo que você também siga aqui algumas regrinhas, né? Exatamente. Olha, verdade. No próximo bloco você vai aprender mais sobre essa parte aqui que ela já comentou, já deu deixas que eu vou pegá-las para o próximo bloco, porque ela vai falar sobre a importância que teve a fé, também os amigos, relacionamentos, e embora aqui no programa Novo Mundo Convida, a gente não está falando de uma religião específica, estamos falando sobre espiritualidade, e isso é importante para você, ainda que seja a mãe, o pai, sabe por quê? Porque também é importante para o dependente, é preciso nutrir uma espiritualidade. E é sobre isso que ela vai falar no próximo bloco. Esse é o programa Novo Mundo Convida, então não sai daí, a gente volta já. Está sendo de grande repercussão nacional o tema aí da descriminalização do porte para uso de drogas. O STF hoje tem maioria no plenário de 5 votos para que pequenas quantidades de maconha não seja considerado crime de porte. Hoje nós temos a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Essa legislação, em seu artigo 28, ela criminaliza o porte para uso pessoal. Só que ela não penaliza o porte para uso pessoal. Ela dá a penalidade, seria a advertência, a admoestação verbal. A lei traz essa expressão. Por exemplo, aquela pessoa que tem a prática, o hábito de fumar maconha e anda com pequenas quantidades no bolso, sem transferir para outras pessoas. A gente tem outra possibilidade de crime pela legislação. O grande debate hoje é qual a quantidade, essa conduta do usuário, ela deve ser criminalizada, continuar sendo criminalizada ou não. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir isso, ou é ao legislador decidir sobre quais condutas a sociedade permite. Pela Constituição Federal, a atribuição é do legislativo e não do judiciário. Criar leis, criar normas, ainda mais imputar crime. Crime é uma atividade própria do legislativo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir o que é crime ou não no país. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui.
Estamos de volta com o programa Novo Mundo com Vida, um programa que te apresenta um caminho de recuperação e que traz também uma abordagem com especialistas e também com muitas pessoas que trazem experiências de sucesso, outras experiências de fracasso também, porque a gente aprende também nas derrotas o que funcionou, o que não funcionou. E eu tô aqui com a Arlete Engel, ela que é minha mãe, tá compartilhando sua história de superação também como mãe de alguém que sofreu com a dependência química, ou seja, uma codependente. E é justamente essa pergunta que eu queria te fazer, Arlete. Oi. Queria te fazer, mãe, essa pergunta sobre o que você gostaria, se você pudesse, é claro que agora não tem como, mas se fosse uma situação em que você precisasse dizer, isso aqui eu tinha que ter feito de um jeito diferente, né? Algo que você pudesse mudar ou que você percebe hoje na clareza de quem mergulhou nesse tema, né? E você se vê naqueles momentos ali cedendo ou talvez errando, sem saber, sem ter o conhecimento de que aquilo era um erro. Uhum. Eu digo isso e eu faço essa pergunta porque tem gente que nos acompanha e que está fazendo esse erro. E talvez seja essa palavra a que a pessoa precisa mesmo para tomar uma atitude diferente. Uhum. A vida da gente foi tomando rumos, e eu acho que não é que eu não era autoritária, eu era muito amor e, de certa maneira, não sei se a palavra é certa, é permissiva, mas eu deveria de ter colocado mais limites, mais regras, né? Só que você já estava independente, você era uma modelo, né? A minha filha foi modelo. E já quando eu soube, já estava acontecendo tudo isso. Mas, enfim, é isso. Seria colocar mais limites, colocar mais regras e não ser tão permissiva, né? Porque enquanto eu pude acompanhar, eu acompanhei. Mas ali você já era adulta, né? Então foi que a gente não teve como segurar, né? Mas é isso aí, não se deixar também levar por, como é que se diz, manipulações, dar dinheiro, facilitar, ser facilitador. Eu seria menos facilitadora hoje em dia. O que é um facilitador? Facilitador é aquele que dá tudo na mão. Dinheiro, cartão, que assim, até permite as coisas, né? Então você está facilitando para a pessoa, né? Para o seu filho, para sua filha, de sair atrás, procurar essas coisas, né? Já que ele está envolvido nisso. Então é dificultar as coisas, né? O oposto do facilitador é dificultar as coisas. Então isso que eu faria mais, eu iria dificultar um pouquinho mais, dificultar mais as coisas, né? Você falando assim sobre também essa sua jornada de descobertas, de autoconhecimento, de superação pessoal, de também amadurecimento. Então, qual foi o papel da fé e daquele passo, né, que é o segundo passo, pelo menos que a gente aprende lá em Al-Anon, Nar-Anon, NA, AA, todas essas que são chamadas irmandades, elas trabalham com 12 passos, que são os 3 primeiros passos, dizem, são dos cruciais, e não existe recuperação sem os 3 primeiros passos, que primeiro passo é render-se, né, e admitir, aliás, admitir, né, o render-se vem mais para o terceiro, mas eu digo assim, admitir que é impotente diante da substância e que a vida tinha se tornado incontrolável, não se controla, isso para o dependente. Para o codependente, que éramos impotentes perante o familiar ou o dependente. E que a sua vida, por causa disso, tinha se tornado incontrolável. Passo 1. Então, segundo passo, a fé. Viemos a acreditar que um poder superior
poderia nos devolver a sanidade. E o conceito de sanidade é a sanidade, se a insanidade é o quê? Insanidade, hein? Insanidade é fazer as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Existe resultado diferente se você está com a mesma postura diante da vida, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos até. Existe resultado diferente? Não. Mas então, se há uma sanidade, ela vem nesse segundo passo. E eu preciso acreditar que uma força maior, que um poder maior, para mim, para você, para muitos, Deus, e você com a sua espiritualidade, você vai ter o teu poder superior, que é o que é dito, o teu poder superior, e é dito desse jeito justamente para que haja uma abertura para todo tipo de gente. Que não seja só para católicos, só para evangélicos, só para budistas ou só para kardecistas, não haja uma especificidade nesse sentido. Então esse é o segundo passo. E o terceiro passo é entregar-se. Aí sim é a total rendição. Entregamos nossa vida e nossa vontade aos cuidados desse poder superior que eu vim a crer no segundo passo, então eu vou me entregar para esse poder. É isso aí. Nessa expectativa de que ele vai me ajudar a levar a minha vida adiante, né? Então, como é que foi para você, no teu contexto até de vida, se deparar com esse mundo tão novo, e qual foi o papel também da tua fé na sua recuperação? Foi muito importante, porque eu sou evangélica, né? Nós somos evangélicas, família toda. A Bianca foi criada na igreja, mas tudo se encaixava, né? Tudo se encaixava. Então, o poder superior nos ajudou. Deus nos ajudou. Nosso poder superior é Deus. O seu pode ser outro. Mas o que importa é que você tem que colocar a sua esperança. Sua esperança que Deus, né? Você se entregar o seu problema a Deus, e Ele, o poder superior, admitir que o poder superior tudo pode. E foi assim também. Na parte espiritual, eu entreguei a minha vida, os meus problemas, a vida da Bianca, esse problema nas mãos de Deus. E eu sabia que a solução viria. Podia demorar, como de fato demorou. Para algumas pessoas demora mais ainda do que foi para nós, né, Bianca? Muitas pessoas demoram aí 10 internações, não sei quantas. Algumas só ouvem uma palavra e já aceitam e já param. Mas alguns não, precisam desse tratamento especial. Precisa desse tratamento. E esse tratamento, é com Deus, se entregar à vontade de Deus, né? E agir diferente, como você disse mesmo. Agir diferente quando esse filho, quando essa filha voltar para casa. E ao longo dessa jornada, dessa sua trajetória, eu creio que também esse poder foi te capacitando para ajudar pessoas. E eu queria te perguntar, houve já experiências em que você percebeu que o teu conhecimento ajudou aquela pessoa que te ouviu, ou alguém te mandou uma inbox no Instagram, alguém assistiu sua live, que a gente já fez algumas lives sobre esse tema, né? Sim. Então alguém de repente te agradecendo, te perguntando, te fazendo perguntas também. A maioria das pessoas, assim, agradecendo e contando a história. As pessoas às vezes querem contar a sua história e ver o que você vai falar para ela, né? Sentir a sua orientação. Uhum. Então, eu sou assim muito procurada na igreja, principalmente. Vem pessoas que vêm perguntar, que vêm querer saber, e a gente orienta da melhor forma que pode, né? E Deus tem nos dado sabedoria, tem nos dado direção. E é isso, é orientar as pessoas. Então você que está nos ouvindo, né, que está com esse problema, também busque ajuda, conte conosco também se precisar, né, que estamos aqui. Esse programa é maravilhoso para orientar. Né? Não perco um, estou sempre assistindo, sou a fã número 1. É maravilhoso, são assuntos muito pertinentes e assuntos muito bons. Então tem saída, tem o fim do túnel,
sempre tem a saída. Então se cuide e cuide do seu ente querido, né? É isso aí. Então, até já caminhando aqui para os instantes finais, eu queria te perguntar se, com tudo isso, qual é o aprendizado que tudo isso te trouxe? Olha, o aprendizado é o seguinte, eu aprendi muito a saber lidar com esse problema com você, se pôr no lugar do outro. E eu queria falar para você que está nos ouvindo, o principal é que você não desista, tenha uma saída, tenha uma luz no fim do túnel, vai dar certo, não pense que já desiste, não desista, não desista do seu filho, não desista da sua filha, porque pai e mãe, em primeiro lugar, é o amor que a gente tem, e Deus tem esse amor por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele para nos salvar. Então, eu sei que você, mãe, você, pai, você daria a sua vida para que seu filho ficasse bom. E é o mesmo amor, é o amor incondicional. O amor de mãe, o amor de pai é incondicional. Aconteça o que acontecer, minha filha, estou sempre junto com você. Eu quero perguntar, a última pergunta aqui. Tem gratidão por ter vivido tudo que você viveu? Meu Deus, muita gratidão. Só tem gratidão. Hoje eu vejo o resultado, hoje eu vejo que você ressignificou a sua vida, você dedica a sua vida a ajudar outras pessoas, a orientar, você tem a tua missão, né? Cumprindo a tua missão com tanta lindeza de vida. E a família que você formou, quem diria? É mãe, é uma esposa maravilhosa, é mãe de um filho lindo que é o meu neto. E só gratidão, filha, só gratidão por tudo que você se tornou e por tudo que ainda, eu tenho certeza, tudo ainda que você vai fazer, porque não para por aqui. Essa mulher é maravilhosa. É isso aí. É só porque você é maravilhosa e você só consegue enxergar em mim o que existe em você. Oh, meu Deus. Então eu quero dizer também da minha gratidão por ser sua filha, da gratidão que eu tenho por você não ter desistido de mim, da gratidão também de tudo que hoje eu pude direcionar de um jeito que só mesmo pela fé que a gente consegue enxergar um caminho em que aquela dor, aquele sofrimento vira um propósito. Sim. Então não foi só a minha dor, mas foi também a sua, do meu pai, dos meus irmãos, mas virou um propósito. E isso me traz toda a gratidão. E eu digo tudo isso só para deixar essa mensagem para você também, já que temos que encerrar esse bate-papo, que eu não queria. E claro que não vai encerrar, porque é minha mãe. Óbvio que a gente vai continuar sempre conversando muito, mas nesse momento aqui, nesse programa, eu quero deixar com você essa mensagem. A mensagem de que tudo que você tem vivido, e inclusive a sua dor, pode se tornar o seu maior propósito. E quando você enxergar a possibilidade de um propósito, você enxerga todo o resto, que é essa vida plena que você sempre sonhou. Esse novo mundo com vida, e quem não quer ter vida num novo mundo, né? Esse novo mundo com vida existe e está aqui, ó, dentro de você. Um super abraço, fique com Deus e até a próxima. Dá tchauzinho também, né? Né, Margozinha? Ai, conseguimos, hein? Glória a Deus. Lindo, Ana. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal.
Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.